Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Escuta Estuda e vamos iniciar a nossa sexta parte da administração financeira orçamentária. Lembrando que na quinta parte estávamos desenvolvendo as explicações dos princípios orçamentários. Chegamos até o nono. Para refrescarmos a memória, nós primeiro falamos do princípio da legalidade, que está relacionado ao artigo 37 da Constituição Federal, onde tem os princípios explícitos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Um dos princípios que falaremos bem mais tarde, a publicidade, também está ligado ao artigo 37. O primeiro, então, falado foi da legalidade. O segundo princípio que tratamos foi da unidade. Da unidade, dizendo que apenas uma LOA para cada ente federativo, ou seja, a União terá uma LOA, cada estado terá a sua LOA, o Distrito Federal também, e cada município terá apenas uma LOA, cada município. O terceiro princípio orçamentário que tratamos foi da anualidade, aonde a execução da LOA vai coincidir com o ano civil. Não podemos confundir com o ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário não é apenas a execução da LOA, engloba a elaboração, aprovação, aí sim vem a execução e também a avaliação posterior. O quarto princípio de que tratamos é o princípio da universalidade. O princípio da universalidade deverá compreender que todas as receitas e despesas devem estar na LOA, não podem estar em outros documentos, tem que estar na LOA. Quer dizer, pode até estar em outros documentos, mas tem que estar na LOA. Todos os apontamentos de receitas e despesas. O princípio da exclusividade foi o quinto que tratamos. Esse princípio diz que a LOA ela só vai ter as previsões de receitas e a fixação de despesas, não mais do que isso, não tem outro assunto. A LOA é exclusiva, é uma lei exclusiva para estimar as receitas e fixar as despesas. Não terá outro assunto, nem sequer a criação de tributos. O sexto princípio do qual tratamos é o princípio do orçamento bruto, ou seja, tudo deve ser registrado, nada deve ser passado para frente. Então, neste princípio, quando se tem obrigações constitucionais, como repasse de verbas para outros entes, também tem que ser registrado. Se arrecadou 1 milhão e tem que passar 500 mil, tem que registrar de forma bruta o 1 milhão de entrada e os 500 mil de despesa como transferência para outro ente. Nesse sentido, então, que tratamos do sexto. O sétimo princípio orçamentário que tratamos foi o da especificação. O da especificação diz que deve existir para toda receita recebida a sua especificação e o seu desdobramento para a despesa. Há uma relação de receita com despesa. A receita recebida, o que ela vai virar? Se ela vai virar parte de repasse para municípios, ou construção de obras, ou pagamento de pessoal, ou para cobrir o buraco da Previdência Social, e etc. Então deve ter. E uma das exceções é a reserva de contingência, que ela estava especificada a sua própria receita, da onde que vai vir, mas ela não tem uma despesa correspondente, mesmo porque é uma reserva de contingência. O sétimo que tratamos foi o do equilíbrio, que tem que ter
a LOA, em seu documento, um equilíbrio entre as receitas recebidas e as despesas, a estimativa do que vai se receber e a fixação em cima dessa estimativa do que se vai gastar. Mas esse equilíbrio, como explicamos, é um equilíbrio apenas formal ou nominal, porque ele pode ser feito através da contratação de dívidas, como operação de crédito. O Estado pode ir lá pedir dinheiro para os bancos estrangeiros, aumentar a dívida pública e equilibrar o orçamento, como a gente explicou. E aí, para isso, nós temos a regra de ouro. A regra de ouro diz que as operações de crédito, elas devem ser menores, no máximo iguais às despesas de capital. As despesas de capital são aquelas despesas que futuramente vão gerar mais rendas. São as despesas boas, as que são designadas como despesas orçamentárias de capital, são investimentos, inversão financeira, amortização da dívida. Ou ela acaba com uma dívida, com um passivo, ou ela irá trazer novos ativos futuros, né? Seja um investimento. Ela traz novo tipo de patrimônio líquido à contabilidade da União. Mas aí nós estamos falando mais da contabilidade, que será desenvolvido em outro áudio livro. E chegamos também a falar do nono princípio, o princípio da não afetação das receitas de impostos, que foi o nono princípio orçamentário que tratamos aqui. Explicamos que os impostos não são exatamente tributos. Tributos é um gênero, aonde dentro desse gênero nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais, etc, etc. E os impostos é um tipo de tributo. E neste nós temos as exceções de que a receita advinda de impostos não podem se vincular necessariamente a certas despesas, mas as exceções são a partilha de impostos que já está na Constituição. Falamos do exemplo do imposto de renda, do IPI, aonde parte desta arrecadação que está sob responsabilidade da União é transferida, 51% fica com a União e 49% é transferido todos esses recursos para fundos de participação dos estados e do Distrito Federal e fundos de participação dos municípios, o IPI, por exemplo. Mas também existem as outras exceções da vinculação dos impostos, das receitas de impostos, com certos gastos. Existe uma obrigação de gastar certos impostos com saúde, com educação, são outras exceções. Atividade da administração tributária, também o percentual da capacidade que a administração tributária consegue arrecadar dos impostos devidos, pode também aumentar a sua produtividade e o pagamento a essa administração tributária. O outro é o aro, né? O aro que explicamos como fosse um adiantamento do 13º, fazendo essa metáfora. E, por último, a prestação de garantia e contra-garantia de pagamento de débito dos estados para com a União. Os estados podem pegar parte das suas receitas de impostos e repassar para a União como garantia também. Então, pode se vincular. Então, no caso, nós temos o mnemônico PESA ARO GOV para entendermos P de partilha de impostos, E de educação, S de saúde, A de atividade da administração tributária, ARO das operações de antecipação de receita
e gov é dos governos, que aí tem que lembrar, os estados devendo para a União e vinculando as receitas de impostos como pagamento para a União. Então entramos agora no 10º princípio orçamentário. Neste 10º princípio orçamentário, estamos falando aqui do princípio da exatidão. O princípio da exatidão diz que os cálculos da estimativa de receita e fixação de despesa devem ser o mais factível possível, né? Os contadores do governo, eles vão realmente tentar ao máximo possível, com estimativas do que já foi arrecadado nos anos anteriores, com o cruzamento da quantidade da população, as informações da população economicamente ativa, das atividades econômicas, tudo isso vão realizar os seus cálculos para saber o quanto que o Estado vai receber. O Estado, União, os estados federativos, o Distrito Federal e os municípios. Quanto que vai ser recebido de receita? E aí, baseado nisto, vai se fixar as despesas. Porém, este cálculo que é feito, ele tem que ser o mais técnico possível, para que se chegue o mais próximo, para que parte do planejamento não seja frustrado. Porque se inflar muito esses números da receita, então vai ter direto a frustração de receita. Vai se achar sempre que chegará nos cofres públicos 100 milhões, 300 milhões, e na verdade durante tal mês vai se arrecadar 50, vai se arrecadar 40, ou seja, tudo que vai ser planejado baseado no que se tem de estimativa de receita vai ser frustrado. Ou então também pode acontecer o contrário. Pode acontecer que se ache sempre que vai receber 50, vai receber 40, 30 milhões, mas de repente se recebe 100, 150, e aí os cofres públicos vão ficar, e o planejamento do que era necessário vai ficar muito aquém do necessário, dando possibilidades para corrupção. Lembrando que, né, se pensarmos na corrupção mesmo, ela está muito mais a nível estadual do que a nível federal, a nível de União e estados, principalmente os estados mais ricos. É claro que isso aí é uma opinião minha, podemos desenvolver em um outro audiolivro para sabermos aonde está o grosso da corrupção no Brasil. Eu creio que ela está muito mais nos pequenos municípios, principalmente nos mais distantes dos centros econômicos. Mas enfim, voltemos aos princípios orçamentários. O 11º princípio orçamentário é o princípio do estorno. O princípio do estorno não tem nada a ver com o seu nome, né? Se formos analisarmos exatamente, não é uma devolução de dinheiro. Ele apenas diz que os recursos de categoria de programação não podem ser mudados. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na hora da execução da LOA não se pode mudar, por exemplo, os recursos destinados à Polícia Federal para o Exército Brasileiro. Não pode fazer essa transposição sem autorização legislativa, pois uma vez enviado o projeto, votado todo o projeto, aí de repente, quando ele está em execução, vai lá e se muda sem problema nenhum. Então, para que foi votado? Para que foi analisado pelo Legislativo? Para que foi planejado, então, se pode mudar? Essa mudança não pode, ela só pode acontecer com autorização legislativa. Mas há as suas exceções. Não é, por exemplo, exatamente uma exceção, quando você está no mesmo órgão, na mesma categoria de programação daquela despesa,
né, a receita estimada e a despesa que foi fixada, quando é para o mesmo órgão, então não precisa, somente o ato administrativo já é suficiente. Quando vai se passar, por exemplo, o dinheiro que estava sendo destinado ao Exército Brasileiro para que seja investido em compra de tanques, ele pode ser mudado, essa compra de tanques, para o aumento do salário dos oficiais. Pode também acontecer isso aí, dependendo, é claro, dos projetos. Então, né, dentro da mesma programação. Na verdade, dentro da mesma programação não poderia, né? Porque estaríamos saindo de compras para despesa corrente como salários. Mas pode, por exemplo, mudar o equipamento. Em vez de comprar tanques, pode comprar o bus, pode comprar outras coisas. Pode haver, por ato administrativo, quando há simples nesse sentido de mudança na mesma categoria e no mesmo órgão. Mas há exceção, uma exceção que realmente é uma exceção. A emenda constitucional de 2015, número 85, ela diz que se é ciência, tecnologia, inovação, o famoso CTI, pode sim ser mudado pelo Executivo por decreto, sem precisar de autorização legislativa. Se tal verba, se tal programação já estava destinada à ciência e tecnologia, ela pode ser mudada por decreto para outro assunto dentro da ciência e tecnologia e inovação, para assuntos diversos, por mero ato do Executivo, o decreto. E não podemos confundir isso aí, né, essas transferências de crédito com os créditos adicionais. Eles, ainda mais os suplementários especiais, precisam de autorização legislativa. O 12º princípio orçamentário é o princípio da programação ou planejamento. Este princípio da programação ou princípio do planejamento, ele já está englobado ali na obrigatoriedade de se fazer um PPA todo início de governo, todo primeiro ano, para os próximos 4 anos. Veja só que, como já dissemos lá no segundo áudio da administração financeira orçamentária, que o PPA não coincide com os 4 anos de governo. Ele começa no segundo ano, porque o primeiro ano é de planejamento. Começa no segundo, vai para o terceiro, e aí no quarto, e quando o governo sai, o próximo governo vai cumprir o último ano do que foi planejado pelo governo anterior. Tem também a questão da LDO, as prioridades dentro do PPA, e a própria LOA, as destinações das despesas, né, as estimativas de receitas, e o Poder Executivo tem também fazer a sua programação financeira de entrada, os fluxos de entrada, chamado quanto que vai receber lá em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, quanto que vai receber em cada um desses meses. Aí o cálculo é muito mais complexo. Os contadores vão ter que realizar mês por mês, atividade por atividade, e vai ter este princípio da programação e do planejamento atendido, na LOA também. O 13º princípio é o princípio orçamentário, o princípio da unidade de caixa ou unidade de tesouraria. Esse princípio ele diz o seguinte, que cada ente tem que ter apenas uma conta. Todo o dinheiro tem que estar guardado em apenas uma conta. Existe a conta da União, existe a conta do Estado de São Paulo, a conta do Estado de Minas, a conta do Estado do Amazonas, de Roraima,
do Rio Grande do Sul. E existe a conta também dos municípios. Existe o município a conta do município de São Carlos, de São Paulo, da Praia Grande, de Extrema, em Minas Gerais, de Belo Horizonte, de Paracatu, de Minas Gerais, de Taubim. Existe a conta de cada um desses entes, mas só tem que ter apenas uma conta. No caso da União, a conta única do Tesouro Nacional, que é a conta da União, ela vai estar lá no Banco Central. Está dentro do Banco Central. O Banco Central que vai gerir a conta única do Tesouro Nacional, da União. Só que a movimentação desta conta, quem a movimenta é o Banco do Brasil. É bem interessante isso aí, saber que a conta da União está lá no Banco Central, mas quem a movimenta, quem a leva para lá é no Banco do Brasil. Mas é interessante saber o seguinte: se você pegar ali os estágios da receita e os estágios da despesa, a gente vai ver que o Banco do Brasil vai movimentar a conta do Tesouro Nacional lá no Banco Central apenas em uma fase da receita e uma fase da despesa. Esta fase, por exemplo, vamos lembrar aqui, né? Vamos falar da receita. A receita, quando a gente tratarmos dela especificamente, vamos ver que tem os seus estágios, né? Que é a previsão dela, o lançamento dessa previsão, a arrecadação e o recolhimento. A previsão está lá no projeto de lei orçamentária anual. O lançamento é quando ele é escrito lá nesse próprio projeto e lançado. Depois que o projeto vira lei, existe a arrecadação desta receita. A arrecadação as pessoas vão pagar, só que elas vão pagar em vários bancos autorizados. Vão pagar lá no Bradesco, no Itaú, no Banco da Caixa, no próprio Banco do Brasil, vai pagar em vários bancos. E aí, no momento em que esses bancos recebem tudo isso, eles enviam para a conta do Tesouro Nacional lá no Banco Central. Esta fase é chamada de recolhimento. É a transferência de tudo que foi recolhido pelos outros bancos para a conta do Tesouro Nacional. Aí nós temos a entrada do dinheiro realmente na conta do Tesouro Nacional na fase do recolhimento. Para lembrar aí é o PELAR, mnemônico PELAR. Provisão, lançamento, arrecadação e o recolhimento. E é no recolhimento que se tem a entrada do dinheiro para efeitos de contabilidade. E nos estágios da despesa, o dinheiro ele vai sair apenas no último estágio. Vamos lembrar aqui, olha só, fixação da despesa vai estar lá no planejamento, no PELOA. Descentralização desse dinheiro, né? Eles vão fixar o que se pode gastar, vai descentralizar, ou seja, vai mostrar para cada um aonde que vai gastar. Depois a gente vai falar especificamente também quando tratarmos dos estágios da despesa. Vai ter a programação, licitação, contratação e os estágios que todo mundo já deve conhecer aí: empenho, liquidação e pagamento. O empenho é a separação do dinheiro, a liquidação, a grosso modo, é a verificação se o serviço ou o produto foi bem entregue. E o pagamento é a ordem para a saída do recurso da conta única do Tesouro Nacional lá na União. É claro que existe também as exceções a este princípio da unidade de caixa. As exceções são os recursos que estão vinculados ali à Seguridade Social, ao orçamento fiscal, parte das aposentadorias da Previdência Social geral, dos servidores também, aposentadorias dos servidores, toda
todo esse caixa ele tem que estar separado da conta única do Tesouro Nacional, porque também, de repente, pode, por erros de contabilidade, o pessoal ficar sem receber as suas aposentadorias. Não pode acontecer isso. Agora, os próximos princípios orçamentários são mais simples, né? Temos o princípio da uniformidade. O princípio da uniformidade, ele só está dizendo que tem que existir um padrão de formatação. Cada ano vai surgir uma nova LOA. Se cada ano a LOA for escrita de forma diferente, não vai dar para entender, não vai poder se fazer um estudo comparativo para saber se estamos melhorando ou piorando nos gastos dos recursos. Então, existe uma padronização de como que é feito a PPA, LDO e LOA com seus anexos, a forma de digitalização, suas vinculações, seus códigos para demonstrar tudo isso. Existe uma padronização. Esse é o princípio da uniformidade. O princípio da publicidade está lá no artigo 37 da Constituição, LIMP, e ele não pode ser confundido com o princípio da transparência. Aí que nós temos que fazer a grande diferença. Publicidade e transparência. A publicidade é a divulgação. É a divulgação depois de todo o processo ocorrido. O processo ele está tramitando e no final das contas presta-se contas dele, a accountability, por exemplo, e neste momento se tem a publicidade. Enquanto que o princípio da transparência é o princípio da visibilidade, é o momento em que nós temos que permitir com que o cidadão, todos eles interessados, possam ver o processo acontecendo, do início ao fim. A transparência é permitir com que todos os atos, que podem ser, né, claro, existem as suas exceções, como a segurança nacional, investigações criminais, mas que todos esses atos possam ser verificados, possam ser vistos. Se fazermos uma metáfora bem chula, podemos falar dos restaurantes. Quando se tem um restaurante que faz a publicidade dos seus pratos, nós temos apenas a publicidade, mas quando se entra no restaurante a gente consegue ver através de um vidro transparente a cozinha e o preparo dos alimentos lá dentro, aí nós temos a transparência, o princípio da transparência, que é o 16º princípio. Ele também tem que estar lá no PPA, na LDO e na LOA, em todos os seus processos de formação da PPA, LDO e LOA. O 17º princípio é o princípio da clareza. Isso é mais complicado, pois diz-se que não é complicado de entender, mas diante de um país onde o nível educacional é muito baixo como o nosso, é óbvio que existirá dificuldade da população, principalmente das pessoas mais humildes, de compreenderem todo o orçamento público. Eles não vão conseguir entender ali que existe nas finanças públicas as suas divisões por empenho, por finanças, por contabilidade, né, por orçamento corrente, orçamento de capital, como que a gente vai falar tudo isso? Mas há de se entender que neste princípio se diz que o princípio deve ser claro, ordenado, organizado, para que todos os usuários possam ter a capacidade de compreender. Não que ele tem que ser o mais simples, né? Tem que ser sim o mais simples possível, mas ele, diante da organização do orçamento destinado
a fazer frente a demandas de 210 milhões de pessoas, não tem como ser extremamente simples. Tem que ter códigos, tem que ter formas de entender, mas se uma pessoa cursar contabilidade ou mesmo tiver o interesse em iniciar os estudos, ela pode sim compreender o orçamento público. Ela não é exatamente codificada, né? Codificada quer dizer que os códigos, apenas um grupo poderá entender aquilo, né? Quando você tem um grupo fechado, você pode combinar certos códigos e este grupo operando em ambiente público, eles podem enviar estas informações, sendo que apenas eles possuem os códigos para decifrar, quando você tem uma atividade de inteligência. Mas no caso, os códigos que são colocados, que não são exatamente códigos, eles são públicos, qualquer um pode estudar e entender. E por isso que nós podemos dizer que a criptografia, os códigos que estão na LOA, estão na LDO e no PPA, não são criptografias, não são códigos, enrolando a língua aqui, mas não são códigos, eles estão públicos, basta o indivíduo estudar, e eles são necessários, porque são a organização das receitas e despesas de 210 milhões de habitantes. Não há como fazer num papel de pão ou num pequeno caderno toda essa contabilidade sem utilização de instrumentos de contábeis. Não tem. E o 18º princípio é o princípio da limitação de crédito, que diz que é vedado a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Não é possível, de maneira nenhuma, nem se o Congresso quisesse conceder ao Executivo crédito ilimitado. No momento que você tem ali os créditos adicionais, que já falamos nos áudios anteriores, suplementar, especial e extraordinário, e todos eles, o suplementar e o especial, precisam de autorização do Congresso. O extraordinário, o Congresso analisa depois, mas toda vez que eles são autorizados ou são utilizados, acabou, precisa de mais, abre novos créditos adicionais. Acabou, abre-se novos créditos adicionais. Todos eles possuem dotações limitadas. Não há nenhuma maneira de se conceder, mesmo que é proibido pela Constituição, no artigo 167, é proibido, é vedado a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Os princípios modernos também, nós temos o 19º da simplificação, o elemento de fácil compreensão, a maneira de tentar utilizar uma linguagem fácil de compreensão, que está ligado ali a um princípio da clareza também. O princípio da descentralização, que é preferível neste princípio, não é obrigatório, que o recurso chegue a uma unidade local, próximo ao beneficiário. Isso quer dizer que no momento que você envia o dinheiro à Polícia Federal, que esse orçamento vai chegando até uma delegacia específica e ela pode utilizar este recurso numa delegacia específica, em tal lugar, de um tal estado, numa tal cidade. Esse recurso seja descentralizado. Existe também o princípio da responsabilização, que está ligado ao accountability. Claro, a publicidade, mas também a verificação das contas, a verificação da eficiência, da capacidade do que foi colocado. A personalização desta responsabilidade
numa ação governamental, né? Está ligado ali à própria LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, e os crimes contra as finanças públicas na Lei 10.028 do ano 2000. O foco fica no agente. Enfim, meus caros, tratamos aqui de todos os princípios orçamentários até o 21º. Falamos do princípio da legalidade, da unidade ou totalidade, da anualidade ou periodicidade, da universalidade, exclusividade, princípio do orçamento bruto, princípio da especificação, princípio do equilíbrio. Lá tem dentro a regra de ouro, tem o princípio da não afetação das receitas de impostos, tem o princípio da exatidão, o princípio da proibição do estorno, que não tem nada a ver com o estorno, que é proibida a transposição, transferência, se não tiver no mesmo órgão, nas mesmas competências. Tem o princípio da programação e planejamento, o princípio da unidade de caixa, o princípio da uniformidade, o princípio da publicidade, da transparência, o princípio da clareza, o princípio do orçamento impositivo também, apesar que o orçamento não é exatamente um princípio. A limitação de créditos e os princípios da simplificação, descentralização, responsabilização. Não precisa decorar todos eles, precisa entendê-los, pois no momento que eles caírem, a gente já vai lembrar de como eles são e vamos acertar. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Se inscrevam no canal, dê um joinha e até o próximo áudio resumo.